dia e mais uma vez bom dia Petrópolis, né? Já quero desde já agradecer a oportunidade de estar dentro da sua casa, né? Ter essa oportunidade de preparar esses pratos que eu, né, ao meu entender, né, eu digo sempre, eu entendo como pratos maravilhosos. Maravilhosos sim, porque são pratos fáceis de serem preparados, né? Sempre buscando uma culinária moderna, sem menosprezar a culinária um pouco mais antiga, né? Evidentemente. Né? Assim, eu fico muito grato de poder entrar dentro da sua residência e poder passar o pouco dessa experiência que eu tenho dentro da gastronomia. Né? E hoje eu resolvi fazer, aproveitando, né, o inverno, né? Até que já fiz aqui uma sopa ognon e gostaram bastante. E eu resolvi fazer hoje, né, além de um prato foi um prato criado, né, pela nossa querida Pepita Rodrigues, vai ser um bacalhau, né, ao leito de tomate seco, e eu mesmo é que preparei esse tomate seco. E como eu havia comentado do frio, né, desse inverno maravilhoso, eu vou fazer, né, uma massa gratinada, né, em que você vai ter a oportunidade de escolher qual tipo de massa que você vai querer. O segredinho vai ser a maneira de gratinar e o molho, né, e os ingredientes que vão por dentro da massa. E que é muito simples para gratinar essa massa. E como toda sexta-feira, né, além dos pratos que eu confecciono aqui para vocês, nós temos também um convidado, sempre um convidado especial enriquecendo o nosso programa. E hoje, quem vai enriquecer o nosso programa é uma pessoa que acho que todos nós vamos gostar muito de ouvi-los, né? Por que ouvi-los, né? O senhor José Eduardo Carvalho, ele tem uma produção, ele tem um alambique de cachaça, né? E é uma cachaça da nossa região mesmo, aqui em Petrópolis. E ele veio aqui para a gente falar um pouquinho, né, de como ela é produzida, onde é o alambique. Enfim, a gente vai estar, né, culinária, cachaça, e vai ter também, né, aproveitando até o momento dele ter uma excelente cachaça, né, que eu já experimentei. A cachaça é uma variedade de cachaça. Ele tem a envelhecida, ele tem a cachaça branca, ele tem licor de jabuticaba, e ele vai estar falando para a gente sobre tudo isso, e até do licor de cachaça, né? Tudo bem, senhor José Eduardo? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, né? Obrigado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, poder apresentar a nossa cachaça, nosso alambique. Esse produto maravilhoso, né? Tá? E o José Eduardo, eu já volto já com você. Então a gente já vou começar aqui nas nossas panelas, né? Espero que você faça uma harmonização, né, do prato que vou fazer para você, que vai ser bacalhau e cachaça combina, você sabia? Que tem um prato feito com um prato de bacalhau feito com cachaça e cachaça envelhecida, né? Você não sabia disso? Essa eu não sabia. E tem, para finalizar, eu adorei a ideia, né? Você tem um licor de jabuticaba, né, também, né? Que a gente pode finalizar o prato de bacalhau, né, com cachaça, isso num outro programa, né? E o licor de jabuticaba. Eu vou pedir os nossos comerciais e vou voltar já ensinando a preparação do molho para que possamos fazer a massa gratinada. Eu peço os nossos comerciais, por gentileza. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax.
dois do que um. Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Olá, meu nome é Yara Rocha, atriz e diretora teatral, e quero convidar você e toda a sua família para participar com a gente do projeto Histórias de Emocionar, todo domingo na Praça de Cascatinha, não é isso? Isso mesmo. Eu sou Regina Rezende, psicóloga e psicopedagoga, e vou estar junto com a Yara nesse projeto falando sobre as emoções. E nós esperamos você lá a partir desse domingo. Voltamos, né? Depois de estar batendo esse papo maravilhoso aqui com o nosso José Eduardo Carvalho, né? Que vai ensinar, vai falar dessa cachaça maravilhosa para que vocês possam ter até noção. Antes de passar lá para ele, olha só, isso aqui é uma maravilha, essa cachaça envelhecida aqui. Chama-se do Vale, né? Não sei se o nosso câmera pode... Do Vale. A cachaça é assim, excepcional. A gente já está falando dela daqui a pouco. Só que para falar dela, eu tenho que estar com os pratos prontos, senão a gente não consegue nem degustar, né, e nem fazer. Não é, ô José Eduardo? Né? Então, os ingredientes para o nosso primeiro prato hoje, né, vai ser o seguinte. Vai estar aí na telinha, o que acontece? Vão ser 500 gramas de massa, né, pode ser penne ou fusilli, né, 200 gramas de creme de leite fresco, né, 150 gramas de queijo mozzarella, né, 100 gramas de presunto, 100 ml de caldo de galinha ou caldo de carne, pode ser da sua preferência, ou um tabletinho daquele caldo quinor, né, 100 ml de leite, né, 20 gramas de amido de milho, né, e 150 gramas de queijo parmesão ralado, sal e pimenta a gosto. Então, o que nós precisamos ter? Uma panela, né, como já está aqui nos aguardando, né? Nela nós vamos colocar o que? Primeiro, é muito simples, o leite, né, e o creme de leite em seguida. Isso é para a preparação, né, do nosso molho, para que possamos fazer a nossa massa gratinada. Em seguida, eu sempre peço, né, eu lembro para as pessoas que estão fazendo, normalmente quando você coloca sal, pimenta do reino no leite, ou creme de leite, a tendência é ele cortar, né, ele talhar, né, numa linguagem mais simples, né? Cortar é quando ele fica todo... Então, se nós colocarmos um pouco de amido de milho, como, por exemplo, para 1 litro de creme de leite de molho que nós vamos fazer, se você colocar 1 colher de sopa, que é aproximadamente aqueles 20 ml, diluído em água, o que vai acontecer? Não vai cortar, ele vai ficar um molho liso, um molho denso, né? Em seguida, o que é necessário fazer? Nós vamos continuar mexendo, né, o nosso molho, né? Ele vai ficar bem encorpado. Vamos botar um pouco do creme de leite, né? Creme de leite fresco, tá, gente? Não pode ser... E se não tiver também o creme de leite fresco, você pode colocar creme de leite, aquele
da latinha que você compra no supermercado. Só que precisa tirar o soro dele, entendeu? Não pode deixar ele com aquela quantidade toda de soro que fica em cima, protegendo, né? Conservando o leite. Troquei a colher porque fica melhor para eu trabalhar, que ela estava muito pequenininha, né? O nosso José Carlos já estava dando uma olhadinha ali, como é que um profissional como eu fica trabalhando com uma colherinha desse tamanho, pequenininho, né? Eu disse José Eduardo, né? Você me corrija que eu tenho o hábito de errar o nome das pessoas. Tá, José Eduardo Carvalho, me perdoa, sem assim, problema por favor, algum. tá? Então aqui, olha só, ele já começou a encorpar, né? Talvez seja necessário colocar um pouquinho mais de leite, mas nós vamos colocar, né? O amido de milho, né? Aqui, lembra que eu havia comentado para você que pode ser o amido de milho. O amido de milho não, já coloquei. É o caldo quinor. Você vai diluir ele um pouquinho de água, porque esse aqui é um industrial que a gente tem lá no Chateau Gourmet. Você bota aqui. Isso vai dar um gosto no molho, né? Diluímos. Bem, vamos colocar aqui, já está fervendo bem. Aqui. Vamos diluir, né? Mexendo. Esse molho, ele tem que ficar bem consistente para que possamos, por exemplo, se você escolher a massa, o penne, né, ele tem uma porção de buraquinhos, entendeu? Então, adentra mais essa quantidade de molho, vai ficar bem mais saborosa. Mas pode ser uma outra massa do seu gosto. Hoje, por exemplo, eu vou usar o fusilli, que também fica muito bom. Mas a sugestão é o penne, tá? Quando eu sugeri lá na receita, né, o presunto, né, e a mussarela, ela deve ser cortada dessa maneira assim mesmo, não é aquela mussarela cortada em fatias fininhas, que muita gente, eu quero fatia bem fininha. Não precisa, tem que ser assim, cortada e triturada mesmo na ponta da faca. E o queijo é para você, quando for colocar no forno, você vai vai colocar uma certa quantidade em cima, que é o que vai fazer gratinar, né? E se quiser também, eu não vejo essa necessidade, se quiser colocar um pouquinho do queijo parmesão no molho, você também pode colocar, mas é importante ter o cuidado para ele não grudar no fundo, você vai colocar praticamente no final. Como você vê, né, o molho já está ao gosto que a gente quer, né? Vou diminuir aqui um pouquinho o fogo para não grudar, que essa panela aqui é muito boa, para não grudar. Está exatamente como eu queria, né? E se você perceber que ele ficou muito consistente, você pode botar um pouquinho de água ou leite. Cachaça também, né? Tô brincando, tá? Nesse olho não. Então, água ou leite. E aqui a gente já tem o creme de leite, nós já temos o leite, né? Então eu percebi que ele ficou um pouquinho consistente. Então tiramos aqui, enquanto ele vai ferver um pouquinho aqui, né, que eu vou pedir ao nosso José Eduardo que fale um pouquinho, né, o José Eduardo. Eu vou até te perguntar, né, porque já estão ligando aqui. Antes de fazer uma pergunta, eu vou pedir às pessoas que já devem estar até na telinha, a nossa feijoada magra, lá no Chateau Gourmet, na Avenida Dom Pedro I, né, no Centro Histórico de Petrópolis. Ela acontece todos os sábados a partir de 12 horas. Então, as pessoas que ligarem até o final do programa estarão concorrendo, né, a participar. E é muito simples, só ligar no 2231-5264 e você estará participando, tá, até o final do programa. E eu volto aqui com o nosso mestre, né? É uma pergunta, sommelier de cachaça, né? Uhum. É assim que eu devo... Sommelier de cachaça. Devo entender, né? Sim. O que é um sommelier de cachaça? Não, sommelier de cachaça que ajuda, quer dizer, que faz todo o estudo e conhecimento da distinção entre os diversos tipos de cachaça e os diversas formas de harmonização com diferentes comidas, né? Diferentes refeições e tudo mais.
Então, esse sommelier de cachaça sabe apurar a diferença em termos de sabores, em termos de odores, em termos de Até porque, cores e né, tudo. nós que somos da gastronomia, eu tenho o maior orgulho de comentar para o nosso telespectador e para você também. Eu dei aula na Faculdade de Sastre durante muitos anos, entre enologia, coquetéis, cerveja e a gastronomia. E em São Paulo, né, eu até participei umas 2 ou 3 vezes de sommelier de água. Pessoas, né, especializadas em degustar água. E, na verdade, a gente vê, né, você vai para o Espírito Santo, você vai para Minas, você vem aqui para Petrópolis. Petrópolis, a gente tem a melhor água, né? Nós sabemos disso. Então, aí eu queria, né, que você passasse para a gente. Então, já sabemos, o sommelier de cachaça, evidentemente, é a pessoa que consegue, né, explicar as diferenças entre uma cachaça e outra, como aqui. Eu vejo que você tem essa cachaça que é a envelhecida, né, que nós até mostramos anteriormente. Ela, quer dizer, o telespectador não sabe. Por que ela é dessa cor, por exemplo? A cachaça... Isso para quem não sabe, que a gente fala cachaça envelhecida, entendeu? Por quê? Né? Essa sua, em tonéis de carvalho... Basicamente é o processo em que você faz o envelhecimento. Eu uso 3 tipos de tonéis. Tonéis de carvalho americano, tonéis de carvalho francês e o amburana, que é uma madeira brasileira. Nossa, tipicamente. Que normalmente se usa mais, né? Nesse processo de envelhecimento. E são madeiras muito diferentes, temos de porosidade, etc. São os tipos barris de 200 litros feitos para uísque, para conhaque, etc. E eles sofrem uma queima lá dentro, né? Todos eles sofrem uma queima. Uma o que é uma queima para o nosso queima é quando você faz o barril, você pega a madeira, coloca aí, queima e as paredes ficam quase como um carvão, assim. Né? E esse processo todo, dependendo de uma queima mais forte, mais fraca, você tem um envelhecimento mais acelerado ou não. Mas a diferença está, e é curioso, quem aprecia lá e vai no alambique, a diferença do carvalho americano, tem uns que preferem longe o carvalho americano do que o carvalho francês, etc. Então, lembrando que o carvalho francês, uma árvore para você fazer um tonel, ela leva 120, 130 anos para poder ser cortada. Então, a gente tem muito reaproveitamento e reforma de tonéis aí na frente. A de amburana já dá um gosto mais, curiosamente, as mulheres gostam mais da amburana, tanto que visitam lá. A sua é de amburana? Não, eu tenho dos 3 tipos, o carvalho francês, o carvalho americano, quer dizer, em tonéis de carvalho francês e tonéis de amburana. Interessante isso, porque normalmente as pessoas que produzem as cachaças levam sempre para um tipo de envelhecimento único, né? E você oferece os 3 tipos. Os 3 tipos, justamente. Estou me perguntando aqui, o seguinte, chegou uma pergunta. Você fornece para todo o estado, ou do Rio, ou para fora do país? Eu forneço basicamente aqui no estado do Rio, de uma forma mais seletiva, basicamente lá no próprio alambique, que a gente tem uma visitação constante que mostra todo o processo, no final uma degustação com queijos dos nossos vizinhos lá locais e a pimenta a geleias de pimenta de biquinho que eu faço, as geleias de maracujá, enfim. Você mesmo é quem faz? Eu mesmo que faço lá. Que maravilha. Tudo bastante orgânico, assim. E basicamente o que eu estou buscando agora é a exportação, como vários outros produtores. Cachaça vem sendo valorizada muito lá fora e é uma forma de você conseguir a melhor rentabilidade e volumes também, né? A gente falou aqui, né, de envelhecida, 3 tipos de cachaça, né, que é o em tonéis de carvalho, jamburana, né, e o carvalho francês e carvalho americano. Quais são as cachaças que você tem? Quais são os nomes que você dá, por exemplo, para que é a envelhecida no tonel de carvalho brasileiro? Tá. A pessoa consegue ver? Consegue ver, mas basicamente elas não têm uma diferenciação no rótulo principal, a não ser a designação. Aí tem algumas restrições. A designação e tem sempre a indicação se ela é de carvalho americano ou carvalho francês aqui. Tá? Então são nos tonéis ou de amburana. Então essas envelhecidas são todas
vamos dizer, a cor se parece muito na coisa, porque né, vai mais do tempo de envelhecimento, mas a distinção que a gente faz é nesta medalha daqui, que identifica bem qual é o tipo de armazenamento aí. Da cachaça. Tá, isso são exigências do Ministério da Agricultura, que você tem que caracterizar tudo, mas, enfim, de uma forma separada. E a branquinha, que é um tonel de inox, não passa por nenhum processo de envelhecimento. Enquanto eu vou voltar para cá, quero mostrar ao nosso telespectador que ainda quero saber muito mais sobre essas cachaças maravilhosas, né? Eu vou passar aqui para o nosso telespectador mostrando o seguinte: eu havia a massa, hoje é uma massa gratinada. Então eu tenho aqui, né, que pode ser o pene ou o fusilli. Eu estou usando o fusilli. Então o que nós vamos fazer? Ela já está pré-cozida, né? Ela tem que ficar al dente mesmo, porque ela vai para o forno ainda, né? Eu vou tirar, dar uma aquecida nela aqui para ela soltar, né? O molho aqui, não sei se o nosso câmera pode mostrar, ele já está praticamente pronto, ele tem que ficar nessa consistência que está aqui, tá vendo? E aqui são os recipientes no qual eu vou usar para gratinar. Por quê? Se você faz em pequenas porções, igual está aqui, você tem a massa lá pronta, a água fica quente, o molho está aqui. Você pode guardar essa massa até para o dia seguinte. Ou, se você vai receber 10 pessoas, você pega, por exemplo, 1 quilo da massa, cozinha ao dente e leva essa massa da mesma maneira que eu vou fazer nesse recipiente pequeno, que é para uma pessoa, né, aproximadamente, faz num tabuleiro grande. Vai ser o mesmo processo e coloque no centro da mesa e as pessoas se servem à vontade. Então, o processo inicial é esse. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar no fundo do recipiente um pouco desse molho, mais um pouquinho desse molho, né? E a vasilha também pode ser de várias maneiras, tá? Você vê que aqui eu estou até colocando uma vasilha que usei aí para sopa oignon, né? Que fiz nessa panela, mas fica nesse recipiente, que fica muito interessante. Em seguida, nós vamos colocar um pouquinho da massa, eu vou botar com a mão mesmo, assim, um pouquinho da massa, né? Ela tem que ser servida em camadas, né? Um pouquinho da massa, assim, dessa maneira, né? A mesma coisa aqui, nesse maior, né? Aí vamos, né, aquele processo que eu falei, um pouquinho do... Aqui eu estou colocando presunto normal, um presunto sadia, né? A minha diretora não ouça essa palavra que eu acabei de dizer, presunto sadia, né? Então, um pouquinho aqui do presunto, mais um pouquinho de presunto em todos, né? E mais um pouquinho do molho, né? Aqui, assim, mais um pouquinho do molho e mais um pouquinho do molho em todos eles, né? E vamos colocar a mozzarella, mozzarella e mozzarella. E mais massa, entendeu? Mais massa. E assim, a massa, como eu disse, pode ser massa... se você tiver a opção de fazer com a massa penne, aquela que tem um buraquinho, mas pode ser gravatinha, pode ser espaguete, né? Só se for sendo espaguete, quando você terminar, você corta assim no tabuleiro em pedaços grandes, que é para você tirar com a espátula, né? Aí vamos repetir o mesmo processo, né? Mais um pouquinho de molho, esse molho delicioso, se bem que eu sou suspeito para falar, mas tá muito bom mesmo. O cheiro dele aqui que eu estou sentindo, queria que você tivesse aí percebendo isso. Aqui, e vamos colocar, nesse aqui vai mais um pouquinho, porque essa vasilha é grande, ela é generosa, né? Aqui, e mais um pouquinho de presunto, mais um pouquinho de presunto em todos eles, né? Aqui merece um pouquinho mais de molho, que eu não botei. Aqui, essa aqui, um pouquinho mais de molho, um pouquinho mais de molho, né? E vamos mais mussarela. A mussarela, gente, vocês podem cortá-la assim mesmo
em pedaços generosos, tá? Triturar mesmo com a ponta da faca, tá? Como se estivesse fazendo aquele prato que se faz muito na França com carne crua, steak tartare, né? Então, pode ser na ponta da faca mesmo. E vamos finalizar com mais um pouquinho de molho em cima de tudo isto. Agora é que vem o processo de gratinar. Porque o que é? Nós vamos colocar aqui um pouco de queijo parmesão, né? Como eu havia sugerido, se quiser colocar um pouquinho também no molho, pode colocar, não vejo necessidade. Mas quando colocar, precisa ficar mexendo, porque a tendência do queijo é agarrar no fundo, né? Olha, já ligaram aqui falando, cadê o Cláudio? Cadê o Cláudio? Cláudio hoje teve um outro problema e realmente não teve como vir. Cláudio, você está me fazendo falta aqui, as pessoas estão ligando aqui, cadê o Cláudio? Entendeu? O Cláudio, né? É o José Cláudio Machado, é o meu braço direito aqui, é a pessoa que me ajuda muito. Está me fazendo falta, hein, Cláudio? Tá? Vamos finalizar aqui colocando o queijo mussarela por cima, assim, dessa maneira, assim, mais um pouquinho do queijo mussarela, assim, em todos eles. E tem várias maneiras para você servir. Eu gosto, né, assim, olha, para uma pessoa, né? Aqui é a metade. Às vezes, eu só quero a metade, eu não quero muito, então vai assim a metade. E se você quiser, para a família toda, num tabuleiro grande, o processo é o mesmo, não altera nada. E uma outra sugestão que eu faço é você colocar o recipiente, as travessinhas, dentro de um tabuleiro, como se fosse no banho-maria, e isso vai agora ao forno para gratinar por 8 minutos aproximadamente. Então, se vem aqui para o forno, vai ficar gratinando entre 8 e 10 minutos. Espero que eu não esqueça, né? Enquanto está gratinando lá, eu não vou nem pedir os comerciais agora, não. Né? Minha diretora já deu uma olhadinha gostosa ali. Eu vou já passar para vocês a maneira de como fazer, que ainda tem um purê de maçã que eu quero fazer, que é uma coisa muito rápida e que é uma combinação com o bacalhau, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas os ingredientes do bacalhau, que nós vamos fazer, que é esse bacalhau da nossa querida Pepita Rodrigues, né? Que é o bacalhau fresco sobre o leito de tomate seco, que qualquer pessoa consegue fazer o tomate seco, é muito simples, né? O que você precisa? De aproximadamente 600 gramas de bacalhau fresco, 150 gramas de azeitonas, preta ou verde, fica a seu critério, 6 dentes de alho grande, descascados, 3 folhas de louro, 500 ml de azeite, 150 gramas de tomate seco e uma batata, que são os acompanhamentos. Aí o que eu vou fazer? Em seguida, eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui o bacalhau fresco, né? É importante, esse aqui eu já até tirei, né? Você tem o cuidado para tirar alguns espinhozinhos que fica aqui dentro, né? Você limpa ele, tem que ser o bacalhau fresco nesse caso. Mas caso você queira fazer também com bacalhau salgado, o importante é que você dessalgue bastante e quando fizer o acompanhamento, é a sugestão que eu vou fazer do purê de maçã que vamos estar preparando daqui a pouco. Então, o segredo desse bacalhau é que é importante ele ser cozido no azeite, mas o azeite não pode ferver. Se ferver, acabou a delícia, né, o prazer da apresentação desse bacalhau também. Por quê? Ele cozinhando no azeite morno, né, ele vai criar uma gelatina e que essa gelatina te dá um sabor que você não tem ideia para a degustação desse bacalhau com o acompanhamento que eu vou mostrar para vocês. Então, o azeite, vamos colocar, aqui, né, os dentes de alho, né, é inteiro mesmo, tá? Não é para, assim, dessa maneira. As azeitonas nós vamos colocar só quando o bacalhau começar a ferver, né? Então, olha, ele já está morno, aqui já limpei. Tem que deixar o couro, porque esse couro ajuda com a gelatina,
Vamos botar aqui. Em fogo baixo, que eu não quero, ele não pode fritar, né? Vou botar aqui assim, essa maravilha. Esse também aqui, né? E aqui. Tá? Aí, o que vai acontecer? Ele vai começar a... Aqui. Gente, parece que é um suspense, né? Essa emoção de fazer aqui, assim. E o alho, daqui a pouco você vai ver, a gente vai ter uma gelatina, uma coisa deliciosa. Aí você vai toda hora dando vai banhando, e não é muito difícil, não tem que ficar horas aqui para fazer isso, não. 20 minutos, esse prato já está pronto, porque ele precisa cozinhar, sim, em fogo brando e sempre prestar atenção. Tá vendo? Já começou a formar aquela gelatina que eu havia comentado, tá vendo? Olha só, né? Então, ele fica aqui no fogo baixo. Enquanto isso, eu vou pedir os nossos comerciais e vou voltar falando com o nosso querido sommelier, é o dono da cachaça do Vale, que é lá no Vale das Videiras, né? Vale das Videiras, né? Vale das Videiras é indo para Patido Alferes, Miguel Pereira, né? Isso, fica a 24 quilômetros ali da BR até o Vale no sentido de Patido. O Alambique é lá. O Alambique é lá, no município de Petrópolis. Vou voltar com o senhor José Eduardo e já a preparação do nosso purê de maçã, que é muito simples de ser preparado, enquanto o nosso... a nossa massa gratin está ficando pronta. Então, vou pedir os nossos comerciais e voltamos já já. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Olá, meu nome é Yara Rocha, atriz e diretora teatral, e quero convidar você e toda a sua família para participar com a gente do projeto Histórias de Emocionar, todo domingo na Praça de Cascatinha, não é isso? Isso mesmo. Eu sou Regina Rezende, psicóloga e psicopedagoga, e vou estar junto com a Yara nesse projeto, falando sobre as emoções. E nós esperamos você lá a partir desse domingo. Já voltamos, né? E voltamos aqui com a mão, não é na massa. Valdeque, só uma curiosidade, esse bacalhau aí que está com a cara maravilhosa, ele é fresco? O bacalhau é fresco.
Para ter essa com água na consistência. boca aqui. Tá dando, né? Não, olha só. E já começou a formar a gelatina que eu falei, tá vendo? Olha. Tá vendo? A gente vai botando isso aqui por cima, assim. Ele vai criando uma gelatina, entendeu? Fica... Maravilha. Né? E que é o que dá o gosto interessante. Quer dizer, se bem que eu sou suspeito para falar, né? Aqui. Aí aqui, como... lembra que eu... A lembra é ótimo, né? Tem que ir tirando sempre para ele não grudar embaixo. Tá vendo aqui? Começou a ferver. Então eu já posso agora, tá vendo? Perdão. Colocar as azeitonas, entendeu? As azeitonas, elas podem ser preta ou verde. Aí fica a critério da pessoa que está, né, preparando. Você precisa ir banhando isso aqui, tá vendo assim? Tá vendo? Vai banhando, né, dessa maneira. Para ele não pode virar o bacalhau ao contrário, porque senão ele vai agarrar no fundo, né, e vai desmanchar essa elegância aqui. Então, deixa ele aqui descansando um pouquinho. Eu já quero ver, né, como é que está a nossa... deixa eu te fazer duas perguntas, né? Porque, como o programa é ao vivo, a gente acaba esquecendo de perguntar algumas coisas, né? E eu não posso deixar de perguntar. Nós estávamos falando de cachaça, mas é uma cachaça artesanal, não é isso? Nós não passamos isso, ou não é artesanal? Não, é artesanal e acho muito importante essa distinção, as pessoas entenderem. Quando a gente fala artesanal, o correto na realidade é falar cachaça de alambique. Né? Que você tem dois tipos de cachaça. A industrial, que é uma cachaça feita em larga escala, em torres de aço inox, que nem você faz o etanol, etc. E tal. É um processo mais industrial mesmo, e são milhões de... A cachaça de alambique, ela necessariamente vai passar por um alambique de cobre, que é o que dá a grande diferença em relação à industrial, que são bebidas mais finas, tá? Em termos de sabores, em termos de aromas e em termos de cores. Você, como um sommelier, entende essa diferenciação na coisa. Então, os componentes sensoriais aí que o sommelier vai saber diferenciar, na cachaça de alambique, ela é completamente diferente da industrial. Agora, é em menor escala, que você processa, por exemplo, 200, 300 litros de cada vez, quando na industrial você processa milhares, né, no ano milhões de litros ali. Então é chamada cachaça de alambique ou artesanal. Essa foi a opção que eu fiz, de fazer um alambique bastante moderno. Eu visitei uns 50 alambiques no Rio, Espírito Santo, Minas, São Paulo, antes de fazer, junto com a assessoria de um professor de Minas, muito experiente nessa parte. Né? E fiz então um alambique moderna, todo em aço inox, exceto na parte de processamento. Que uma das coisas chaves para a cachaça é a higiene. Você está falando de alambique, de que é moderno, né? Até pelo fato de ser uma cachaça, né, que é artesanal. Por exemplo, as pessoas, se eu quiser conhecer o teu alambique, saber como fabrica a sua cachaça, ou o telespectador que está nos assistindo, como é que a gente faz? Isso daí, olha, hoje tem sido, eu tenho adotado como a melhor forma de divulgação da cachaça. Que é, basicamente, a gente recebe e incentiva todos que quiserem ir lá para visitar o alambique. Então, é mostrado, você acompanha todo o processo de produção, desde a moenda da cana, a preparação, depois a fermentação, todos os processos nas etapas, é todo por gravidade, você não tem banho, e no final, e depois a parte toda de preparação da alambicagem propriamente dita. Está na telinha aqui. E é um lugar muito prazeroso, e no final, ali à esquerda, aparece um local, que é a beira de um lago, tem uma área de degustação, bem rústica, em que você tem todos os tipos de cachaça. Isso aí eu sirvo junto com queijos de vizinhos lá da região, são queijos curados. Que legal isso. A geleia de pimenta biquinho, que eu falei, geleia de maracujá, todas que é produção sua mesmo? Todas nossa produção, assim, tudo orgânico. A cana é orgânica, que é um negócio que
Quer dizer, não leva nada químico. Aliás, no nosso processo todo de fabricação da cachaça tem essa característica também. São fermentos naturais, não tem nenhuma intervenção química. A química só entra na hora de você fazer os testes ao longo do processo e no final para ver o que. Que a boa cachaça é aquela que não só tem um sabor gostoso, mas ela não dá ressaca. A boa cachaça ela não dá ressaca. E nem pode. Nem pode, porque no processo da cachaça artesanal de alambique, você controla ele etapa por etapa e retira o que a gente chama cabeça e a cauda, que são as partes com mais, vamos dizer, coisas metade mais nocivas que geram, no feito final, a dor de cabeça. Duas perguntas. Estão me perguntando, né? Uma para você e outra para mim. Eu vou fazer, até responder, né? Tem uma pessoa no ar perguntando se esse bacalhau, se ele foi fervido. Não, ele não foi, não está. Não fervi antes de colocar aqui. Sabe por quê? Ele é um bacalhau já dessalgado, então não tem a necessidade de ferver. E ele precisa cozinhar no azeite, a maneira que está aqui, olha, de forma que você vai vendo essa gelatina que está formando aqui, certo? E a outra pergunta que eu quero fazer para você, né? A gente, até no início do programa, eu dei aula com relação a bebidas durante muitos anos na Faculdade de Estácio, e eu não tenho como falar sobre isso aqui agora, porque o tempo é curto. A gente estava falando da graduação, duas coisas. Primeiro, a graduação alcoólica da cachaça, que ela pode ir até 53%, não é isso? Isso. Mas normalmente se faz de 38 a 42, 40, por aí, 42, né? E a sua, ela é... Eu faço... e uma outra, né? São até 3 perguntas. Cachaça hoje é um produto genuinamente brasileiro, né? Não outro produto lá fora não pode ter esse nome. Isso aí foi uma conquista importante aí para o Brasil, para o setor de cachaça, que foi uma legislação em 2 governos atrás, uma que definiu como a cachaça como uma bebida brasileira, e depois, no ano passado, os Estados Unidos reconheceu na sua legislação e tudo mais, que a denominação cachaça, para entrar nos Estados Unidos, é exclusivamente a cachaça produzida no Brasil. No Brasil. Com isso você conhece melhor do que eu, como se compara isso com champanhe, com outra... Isso a gente sabe. O conhaque, armanhaque tem que se chamar conhaque porque é da região de conhaque. Armanhaque é porque é da região de Armagnac, na França. Por exemplo, espumante, o champanhe da região de Champagne, na França. Os espumantes... na Itália. E aqui no nosso país, né, a gente tem aí também, pode ser denominadamente chamado de espumante. E agora a cachaça, era só para reforçar isso para o nosso telespectador, para entender que cachaça, né, além de ser um produto genuinamente brasileiro, em outro lugar não pode ter nome. Né? Não pode, assim como a gente fala, tequila é mexicana, né, a vodka, a cachaça... nos Estados Unidos e na Europa, e até mesmo já no México, é reconhecida como uma bebida brasileira. Isso. Deixa eu voltar para cá, pegar aquele... Você lembra da batata? Lembro, não? Da massa gratinada. Vamos ver como é que está. Gente, eu estou nervoso. Olha. Vamos ver como é que está. Olha só, gente, é isso aqui. Se eu pegar aqui... Né, você está nervoso, eu estou com água na boca aqui. Né? Mas olha só, gente, isso aqui é a nossa massa gratinada, né? Que vai ser, se eu desligar aqui. Beleza. Gente, olha só. Evidentemente, que eu sou suspeito, né, para falar. Mas aqui, como eu havia comentado para você, ele tem que ficar no banho-maria, porque ele vai formando um cozimento, né? E aqui você tem inúmeras maneiras para servir, né? Eu fiz, né, nesta maneira aqui, que eu gosto muito. Opa! Está meio quentinho. Vou pegar essa grandona aqui primeiro. Eu estou parecendo o Jeff Smith. O Jeff Smith é um cozinheiro americano e que ele às vezes ficava todo enrolado na cozinha. Mas o programa ao vivo é assim mesmo, né? O Rodolfo Bottino também, nosso querido Rodolfo Bottino. Eu cozinhei muito com o Rodolfo, finado Rodolfo, né? Então, e às vezes a gente fica meio perdido. Então, esse é aqui, né? Esse aqui. Quer dizer, perdido assim, no momento de... Está quente, não está? Está quente, não está?
né? Aqui. Eu ainda fiz um outro pequenininho aqui, que esse é o meio. Aqui. Né? Isso aqui eu tiro. Isso vem para cá. E ainda falta, não sei se eu vou ter o tempinho, né? Mas nem vou fazer. O purê de maçã eu já não vou fazer. Já vou montar aqui o prato, né? Purê de maçã eu vou fazer numa outra oportunidade, até porque não tem essa necessidade toda. Cadê a minha batata? Que ela tem que estar extremamente aquecida, né? Que está aqui. Né? Dá uma esquentadinha nela, na água do macarrão. E vamos começar a montar o nosso prato de... Isso que eu falei, tá vendo? Ele não pode agarrar no fundo. Se agarrar, tá vendo aqui, ó, mas já soltou. Né? Gente, você não tem ideia. Olha só que coisa. Eu mesmo fico, né? Olha aqui. Isso aí, Ave Maria. Vou botar assim, né? Olha só, olha o creme dele. Maravilhoso, do próprio hein? bacalhau, né? E o alho se desmancha aí dentro, né? Não, e o aroma do alho, uma combinação, gente, perfeita. Aqui assim. Aí vamos colocar mais um pouquinho de... deixa eu fazer só um comentário. A massa, o alho, né? O alho não, o tomate seco, ele pode ficar embaixo, se você quiser, né? Vou até botar aqui um pouquinho, porque o da pepita é exatamente dessa maneira. Eu estava me esquecendo. É o bacalhau fresco sobre o leito de alho, de tomate fresco, tomate seco. Se eu falar para você, esse tomate seco é uma coisa muito simples de preparar em casa. Qualquer pessoa consegue fazer. Você pega o tomate, corta ele ao meio, só tira as laterais, coloca num tabuleiro, põe açúcar à vontade por cima, né? Porque o açúcar vai desidratar. Leva no forno, né? E deixa lá 2 horas. Ele vai ficar dessa maneira aqui. Ele tem que ficar assim, meio molinho mesmo, dessa maneira que eu quero. Aí, em seguida, entra o bacalhau em cima, né? Se a Pepita está vendo isso aqui, eu não colocando sobre o tomate seco, sabe o que ela vai falar? Não é o meu bacalhau. E eu vou ter que ficar quietinho, né? Então, agora eu voltei aqui para corrigir a minha falha, né? Fica aqui em cima. E nós temos depois aqui a sugestão do purê de maçã nesse prato. Quando teve um telespectador que perguntou agora se o bacalhau havia sido fervido. Quando você vai fazer com bacalhau salgado, é necessário fervê-lo um pouquinho, né? Mas nesse caso aqui não precisa ferver, porque é um bacalhau fresco. Quando for o bacalhau salgado, o purê de maçã, ele ajuda na degustação desse prato. E é muito simples fazer o purê de maçã. Você pega 2 ou 3 maçãs, descasca, tira as sementes, né? E coloca um pouco de 2 ou 3 colheres de sopa de açúcar, dissolve, quase deixando um caramelo. Coloca um cravinho, né, da Índia e mexe até fazer um purê. Está pronto, é uma combinação perfeita para o bacalhau, né? Para esse bacalhau, quando o bacalhau salgado. Então vamos cortar aqui, né? E vamos colocar, né? Mais uma, né? Para ficar direitinho. Vamos colocar. E a batata tem que estar cozida. Colocamos aqui mais um pouquinho, né? Aqui, gente, mais um pouquinho desse creme maravilhoso, assim, o outro também. Eu não sei se comentei, tem que botar uma folhinha de azeite, de louro, tá? Nesse prato, que se não botar, aqui também um pouquinho, né? E uma decoraçãozinha, se quiser, né? Isso aqui já fica a critério de quem está preparando, não tem essa necessidade. Isso aqui, um cheirinho verde, uma brincadeirinha assim, né? Assim. Aqui também bota nesse, tá nesse. E eu agora vou levar ali para o nosso
José Eduardo degustar e a gente continuar com o nosso papinho. Eu vou levar para você esta... Sim, antes de levar, eu tenho que... Chegou aqui, né, os sorteados da feijoada magra lá no restaurante Chateau Gourmet, na Avenida Dom Pedro I, número 270, que agora, nesse momento, está acontecendo um cozido gourmet, né, e está lá no comando a Eliane, né, o cozido que o seu Mandela prepara, né, e quem são os sorteados de hoje? Lucas Barcelo, Roberta Teixeira, Almir Dias, Joana Lemos, Iraci Lins. Então, repetindo novamente, Lucas Barcelos, Roberta Teixeira, Almir Dias, Joana Lemos, Iraci Lins. Além de vocês estarem degustando essa feijoada, eu ainda vou dar um cálice da cachaça do Vale. Entendeu? Eles vão falar, cachaça. Vou dar um cálice da cachaça do Vale. Se bem que lá tem uma batidinha, né? Feita, né, na hora. Então, esses foram os contemplados, né? Eu vou levar para você experimentar, né? O que eu considero, né? Tomara que você goste, né? Maravilha. Eu quero que você experimente os dois para ter o aval, né, o telespectador, ver, né, o que você... Assistido essa produção, tá maravilhoso, tá muito bonito e deve estar muito saboroso. Aqui, por favor. Opa. Aqui. Dá uma olhada. Tomara que você goste, tá? Estou bastante eu vou experimentar logo esse bacalhau aqui, porque do jeito que ele foi feito, eu adoro bacalhau. Maravilhoso. Como é que tá? Tá muito bom. Tá, sério? Né? Tá bom, né? Muito bom, eu nunca tinha comido assim. Não, esse tomate seco, ele é feito... eu mesmo é que fiz, não tomate industrial. Você tira o caroço antes de... Não, pode ser com caroço e tudo. Tomate com caroço e tudo. O que dá esse charme é o alho, né, que está nele. Não, o gostinho de alho aqui, essa combinação com o tomate. Não ficou? E o tomate um pouquinho doce. Por causa do açúcar que eu coloco para desidratar. Isso aí eu agradeço a Pepita Rodrigues, né? Ela que me ensinou a fazer isso. A nossa atriz querida, né? Maravilhoso, deixa eu provar essa... Olha só como é que ela fica suculenta por dentro. Olha ali. Né? Gratinada por fora. E suculento por dentro. Né? Agora, esse licor, né? Já que você... Né, eu provei esse licor, né? A gente consegue... Eu me lembro que o Claude Lapé, ele fazia com o próprio licor dele também, um coquetel, que é um coquetel francês, que chama-se Kir. E ele fez o Jabuquir. Jabuquir. Então, um Kir de... Jabuticaba. Jabuticaba autêntica, fruta exclusivamente brasileira. Né? Eu vou experimentar lá no restaurante, vou fazer. Olha, gente, vai ter Jabuquir, né? Não, vai ter o Valdequir, feito com licor de jabuticaba do Vale, né? Que é uma produção do nosso José Eduardo Carvalho. Esse alambique é lá no Vale das Videiras, não é isso? Isso. Né? Você pode entrar também no site, que é www.alambiquedovale.com.br. E você pode também fazer as visitas, né? Durante a semana toda e fim de semana. Se quiser, pode ligar antes. Perdão. Ligar antes. A reservar, né? Para reservar. E a degustação não custa nada, é uma forma da gente apresentar todos os produtos. E é um lugar muito gostoso, aprazível e tal, enfim. Enfim, eu quero agradecer você, José Eduardo, a presença enriquecendo o nosso programa, trazendo esses seus produtos maravilhosos, né? Quero aproveitar também, né, agradecer ao telespectador a oportunidade de deixar entrarmos na sua residência, né? E levando, né, a gastronomia, levando, né, os produtos, assim como a cachaça do Vale, e desejar a todos vocês um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira. Muito obrigado, José. Muito obrigado a você pela oportunidade. Eu que agradeço.